Graça e paz, irmãos. Vamos meditar em um texto. Vamos começar com Êxodo, capítulo 3, versículo 18. E ouvirão a sua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Que Deus revele para nós a sua palavra. Vamos meditar um pouco na parte final deste versículo, quando se refere ao caminho de 3 dias. Eu anotei aqui outras versões para fazer a comparação. Eu vou repetir aqui a leitura da parte final do versículo. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Agora, deixe-nos ir para o deserto a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Deixa-nos, pois, ir para o deserto a 3 dias de caminho, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha, adentrando o deserto, a fim de oferecermos nossos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Depois, Moisés se refere a esse oferecer sacrifício ao Senhor como sendo uma festa no deserto. Capítulo 5 de Êxodo, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Uma festa no deserto. O Senhor havia enviado Moisés para tirar o povo do Egito, para libertar o povo do Egito, libertar da escravidão, da opressão e de todo o sofrimento que esse povo passava no Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A ideia aqui é de libertação do povo. A ideia de libertar o povo, libertar do Egito. E essa libertação envolvia
um se afastar do Egito, caminho de 3 dias, para celebrar o Senhor em uma festa no deserto. Deus queria que o povo sacrificasse a Ele. A palavra sacrifício tem, entre outros significados, o de sujeitar, devotar-se inteiramente, servir, adorar, ser separado para se tornar algo consagrado por meio de holocausto ou de oferta a uma divindade. No caso de Israel, ao Senhor nosso Deus. Mas agora o que está me chamando a atenção é esse caminho de 3 dias. E é sobre esse caminho de 3 dias que eu gostaria de meditar com os irmãos. Esses 3 dias é muito significativo em toda a palavra de Deus. Deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. O povo de Israel deveria adorar ao Senhor numa caminhada de 3 dias. Por que esses 3 dias, essa caminhada, era tão importante para eles e para nós também, no sentido que esses 3 dias representam? O que significa esses 3 dias? Não é permanecer no deserto 3 dias e depois voltar. Não é ir ao deserto, ficar 3 dias e voltar. Não é isso. Não é necessariamente uma caminhada de 3 dias consecutivos, mas é um tipo do que aconteceu durante esses 3 dias. Esses 3 dias estavam apontando para a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, porque foi através da morte e ressurreição de Jesus Cristo que Ele nos libertou verdadeiramente e nos libertou da escravatura do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nos libertar, nós vamos ser livres de fato. Cristo nos libertou. Como que Cristo nos libertou? Ele morreu por nós, nos fez morrer com Ele, e nessa morte com Cristo, nós fomos libertos do nosso pecado. Depois disso, Cristo foi ressuscitado, Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus, e nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele, como diz a palavra de Deus. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, e nós só ressuscitamos com Cristo porque com Cristo nós também morremos. Então, a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele
o Filho de Deus está em nós. Ele vive em nós a sua vida de Filho de Deus, a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, os 3 dias é uma representação simbólica do que significa a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, todas as vezes que você estiver lendo a palavra de Deus e você encontrar uma referência ao período de 3 dias, pare, medite, e você verá que está apontando para a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O povo de Israel deveria afastar-se do Egito caminho de 3 dias, a uma distância de 3 dias de caminhada. Êxodo capítulo 5, versículo de 1 a 3. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Eles levaram a Faraó a ideia de que eles, isto é, o povo, tinham que se afastar do Egito caminho de 3 dias. Faraó resistiu à ideia. Ele não aceitou. Ele não quis. Ele não aceitou essa ideia. Eles levaram a ideia da morte, da ressurreição, do ponto de vista simbólico, mas Faraó não quis aceitar. Ele resistiu. Porque todas as vezes que nós anunciarmos a morte e a ressurreição de Cristo, e também a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo, como aquilo que nos liberta de fato do mundo, do pecado e de tudo, vai haver uma resistência do inferno, uma resistência muito grande contra esta mensagem da morte e da ressurreição de Cristo e nossa, junto com Ele, porque a morte e a ressurreição de Cristo, na palavra de Deus, estão aí colocadas como experiências compartilhadas, estão colocadas na palavra de Deus em um conteúdo para ser experimentado por cada um de nós. Por que é tão importante esses 3 dias? Qual o significado? A palavra fala desses 3 dias em muitas ocasiões, em vários outros textos. O primeiro dia da criação é o dia da luz, portanto é o dia da revelação, porque luz tem também um significado de revelação, de conhecimento. Até se diz, quando se descobre alguma coisa, diz assim: eu recebi uma luz, me dá uma luz aí. Então o primeiro dia da criação é o dia da luz,
E o dia da revelação, Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 5. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Viram? A luz surgiu no primeiro dia, a luz como descrita aí, a luz que ele chamou de dia. No segundo dia da criação, foi o dia das águas. Você sabe que a água também tem um sentido figurativo também. Não que aqui na criação tenha sido figurado, nada disso. Foi real. Mas a água também tem um sentido simbólico. E nós sabemos que a água é uma figura da palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos de 6 a 8. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Segundo dia. No terceiro dia, e preste atenção que nós estamos falando do terceiro dia. Sempre que aparece o terceiro dia, esses 3 dias, o terceiro dia apareceu a vida. A vida. Gênesis 1, versículos 11 ao 13. E disse: produza a terra relva, ervas, que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Vida. Erva que dá semente, que nasce. Erva que dá semente é o símbolo da morte e ressurreição também. Porque a palavra de Deus diz: aquilo que tu semeias não nasce, se antes não morrer. A semente precisa morrer para nascer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 36. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então, irmãos, no terceiro dia apareceu a vida pela primeira vez como expressão da morte. Então temos, primeiro dia, luz, segundo dia, água, e o terceiro dia, vida. Luz, água e vida. A revelação
através da palavra, produzindo a vida que nasce da morte, ou a vida depois da morte. Existe um terceiro dia, o dia da vida. Oséias, capítulo 6, versículo 1 e 2. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Eu vou seguir aqui a versão que eu anotei. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Vejam, os irmãos, que coisa maravilhosa. Depois de 2 dias. Depois de 2 dias, qual é o dia que vem? É o terceiro. Depois de 2 dias, nos dará vida. No terceiro dia. Ao terceiro dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Eu gosto de meditar neste texto junto com Efésios, capítulo 2, versículo 6, porque nós temos a profecia e temos o cumprimento da profecia em relação aos salvos, em relação à igreja de Deus. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse texto de Oséias fala de Israel, mas não só de Israel. Eu creio que fala também da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da nossa com Cristo também. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. E nos ressuscitou juntamente com ele, isto é, juntamente com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo. A profecia diz: ao terceiro dia nos ressuscitará. Mas agora temos o cumprimento, temos a realização. E nos ressuscitou juntamente com ele, juntamente com Cristo. Mas antes do terceiro dia tem que existir o dia da ferida, o dia da morte. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Esses 3 dias estão contando a história da morte e ressurreição de Cristo e da nossa juntamente com Cristo. Deus determinou que o povo saísse caminho de 3 dias ao deserto para celebrar uma festa ao Senhor, para adorar o Senhor. É caminho no qual Deus vai tratar com o homem, desmanchando e fazendo de novo
A morte do velho homem e o surgimento do novo. Irmãos, 3 dias os irmãos de José ficaram na prisão, e no 3º dia José disse: fareis isso e vivereis. Tem uma vida que vem no 3º dia. Só para confirmar, Gênesis capítulo 42, versículo 18. Ao 3º dia, disse-lhes José: farei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Ao 3º dia, disse-lhe José: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Exatamente, porque tem a vida que vem do 3º dia. Tem uma figura, tem um significado. Essa caminhada de 3 dias significa o momento em que o homem morre para o seu passado e ressuscita para o futuro. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nessa caminhada, a caminhada do povo que saiu do Egito, caminhada em uma viagem de 3 dias, em uma distância de 3 dias. Nessa caminhada, o povo ficou na seguinte posição: as costas para o oriente, de onde eles saíram, e a frente para o ocidente. Ou seja, as costas para o Egito, de onde saíram da escravidão, e a frente para o ocidente, para Canaã, a terra da promessa, onde Deus estava revelando, Deus estava mostrando. Egito o que é? Egito é mundo, é pecado, é velha natureza. Somente a morte pode anular o que é antigo em nós, para que o que é novo apareça. Não pense diferente, não. Somente a morte, e morte em Cristo, pode anular o que é antigo, o que é velho em nós, para o que é novo, e o que é novo em Cristo apareça. O Egito é também o lugar da contradição do projeto maravilhoso de Deus, que Ele executou em 3 dias. Essa contradição está expressa no sonho do copeiro e do padeiro. O copeiro-chefe e do padeiro-chefe de Faraó. A história está contada em Gênesis capítulo 40, você pode ler depois em casa. Os sonhos envolveram pão e vinho, exatamente os elementos da ceia do Senhor, mas na ordem inversa. Na ceia, nós temos pão e vinho. E você sabe muito bem o que representa pão e vinho. Representa a morte de Jesus na cruz. No sonho dos 2 egípcios, tinha vinho e pão. Notou a diferença? Há uma inversão. Na ceia do Senhor, nós temos pão e vinho. No sonho dos egípcios, temos vinho e pão. Há uma inversão do projeto de Deus.
Os elementos da ceia na ordem contrária é porque o Egito é uma contradição do projeto de Deus. O mundo, o chefe dos copeiros, em seu sonho, viu diante dele uma videira com 3 ramos. Ela brotou e deu uvas, que amadureciam em seus cachos. Ele espremeu as uvas na taça de Faraó e entregou na mão do Faraó. Entregou em sua mão. Interpretação que Deus deu a José. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o Faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. José interpretando o sonho ao copeiro. O chefe dos padeiros sonhou que sobre a sua cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o Faraó apreciava, mas as aves vinham comer da cesta que ele trazia na cabeça. Interpretação dada por Deus por meio de José. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o Faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Aconteceu exatamente como José havia interpretado. 3 dias depois, era o aniversário do Faraó. Ele deu um banquete e na presença dele compareceram o copeiro e o padeiro. E o copeiro foi restaurado à sua posição e o padeiro foi morto conforme a revelação da palavra de Deus. O que tudo significa? O que significa tudo isto? Significa a exatidão da palavra de Deus, Deus que sabe todas as coisas, o Deus que faz a revelação, e significa que ele estava mostrando que a contradição que existe em relação ao Evangelho no mundo. O mundo não quer morrer, o mundo não aceita a morte. É assim até nas igrejas que não estão acostumadas com a mensagem na palavra de Deus. Você vai lá pregar o Evangelho que precisa morrer, ninguém quer morrer. É contradição mesmo, irmãos. Para ponderar, no Egito nós queremos vida sem morrer. Existe muita gente que aceita ter vida, a vida eterna, a vida de Cristo, mas não quer morrer com Ele. Há muita gente que não tem a morte com Cristo, então também não vai poder ter a vida, mas quer ter vida, mas não quer morrer, não quer morrer para o pecado. A palavra de Deus revela a vida que vem depois da morte. A palavra de Deus revela a vida de Cristo, a vida abundante, que é uma vida que vem depois da morte. Jesus morreu, nos fez morrer para o pecado, ressuscitou para viver em mim a vida ressuscitada dele, a vida ressurreta dele, que é uma vida abundante. Então, a vida que Jesus tem para nos oferecer é uma vida que vem da morte, vem do centro da morte. É uma vida que tem como consequência a morte. Nós morremos com Cristo para depois ressuscitar com Cristo e ganhar a vida dele. Irmãos, não existe nenhuma possibilidade de salvação sem a morte.
Não existe nenhuma possibilidade de adoração sem a morte e ressurreição. Deus deixou isso bem nítido para Moisés. É preciso adorar, fazer a festa, sacrificar, caminho de 3 dias. A obra de Deus parte da morte para a ressurreição. A adoração é uma expressão da vida ressurreta. Se você não tem vida ressurreta em você, é porque não morreu, e porque não morreu não tem vida ressurreta e também não vai ter adoração. Você pensa que está adorando, mas não está adorando. Não podemos confundir religião com obrigações religiosas, e nem podemos confundir adoração com festa religiosa. Não existe vida de adoração sem a morte do velho homem. Agora tem aquela experiência do gambá. Eu já contei aos irmãos, vou contar de novo. O gambá se disfarça de morto como uma forma de autodefesa. Quando o gambá se vê em apuro, ele deita, se finge de morto. É uma forma de se defender. Tem gente assim, como o gambá. Não morreu coisa nenhuma, está só fingindo de morto. É por isso que tem tanta confusão. Não morreu. Tem gente como o urutu cruzeiro, tem a cruz na testa, na cabeça, mas de fato não experimentou a morte com Cristo. O urutu cruzeiro tem exatamente esse nome, urutu cruzeiro, porque a cabeça da cobra é uma cabeça em formato de cruz, é cruciforme. Não é que tem uma cruz feita, é que a cabeça dela é uma cabeça cruciforme, formato de cruz. Por isso é chamada urutu cruzeiro, essa cobra. E tem gente assim, tem a cruz na cabeça, tem a cruz na mente, não tem no coração, não tem na experiência. O indivíduo fica mentalizando a mensagem. De tanto mentalizar, finge-se de morto, mas não tem a morte com Cristo. Mas é preciso ter, é preciso experimentar, é preciso considerar. A palavra diz: considerai-vos mortos, e mortos em Cristo.